Emanuel Júnior. Boa tarde, Emanuel. Como está? Tudo jóia? Boa tarde. Tudo tranquilo? Já pronto para a semana de carnaval? Pois é. Eu acho que vai ser, para mim, pelo menos, vai ser uma semana meio parecida, né, com as outras. No dia de carnaval, aproveitar o feriado para estudar, graças a Deus. Voltei a estudar agora os livros do compêndio do Vaticano II, então estou inspiradíssimo. Eu já tenho que fazer no carnaval. Isso aí. Maravilha. Então, nessa direção que a gente está vindo, a gente tem feito muitos programas, né, falando dos documentos conciliares, né? Então, eu sempre fui muito apaixonado por esses documentos. Então, aí voltei a estudar e foi ontem mesmo. Sempre no finalzinho da noite eu pego ali, tô lá no preâmbulo ali da Lumen Gentium. E assim, é bem complexo, né? É bem profundo. Isso, então... mas eu acho que vai dar certo. Um barulhinho aqui, acho que o pessoal deve estar furando ali alguma coisa. Estamos colocando nossa fachada aqui na Rádio Maria. E graças a Deus, graças às orações aí dos nossos irmãos, a gente está passando aqui por umas reformas, então se vocês escutar um barulho de furadeira aí, é a obra acontecendo. Mas vamos lá, Emanuel, sem delongas, do que nós vamos falar ou continuar falando hoje? Bom, então hoje a gente vai para a terceira parte aí do decreto, né, do documento que a gente está falando. Perfeito. Já 2 programas, vamos para o terceiro, penúltimo programa, vamos tentar falar aí sobre, entrar nos capítulos, né, do documento, do decreto Apostolicam Actuositatem, que fala sobre os leigos, sobre a vocação dos leigos, sobre o apostolado dos leigos, a espiritualidade, aonde os leigos devem atuar, como devem atuar, a participação deles, toda essa coisa, né? Toda essa ideia que a igreja trouxe, principalmente depois do Vaticano II, não é nem essa nova ideia, mas esse ressurgimento, né? Trazendo essa ideia novamente, essa ideia que vem desde lá de trás. Desde lá de trás a igreja sempre pensou assim, mas as coisas foram caminhando às vezes por caminhos não tão esperados, e depois a gente tem que dar uma consertadinha, né? Foi o que a igreja fez, deu uma consertadinha, e veio esse documento aí, Apostolicam Actuositatem, do Vaticano II, é um decreto que vem falar especificamente sobre a atuação do leigo, tudo sobre o leigo, né? A vocação e tudo mais. Então, lá no capítulo 1, a gente já falou de uma forma geral sobre esse, né? Sobre esse documento. Quem ainda não viu, vai aí na playlist aí do YouTube, tem lá os outros programas. A gente já falou, já fez deu um panorama geral, né? Agora vamos adentrar um pouquinho nesse capítulo 1 do documento, que vai falar sobre a vocação dos leigos ao apostolado. Semana passada a gente falou bastante sobre essa questão da vocação e do apostolado, principalmente do apostolado, né? Que normalmente não se tinha essa ideia de apostolado leigo. Normalmente, quando se falava em apostolado, é apostolado de clérigos, Sim. Apostolado de religiosos, né? Freiras, irmãos, freis e tudo mais, religiosos como um todo, e os clérigos, né? Os padres, os bispos, os diáconos. E aí a igreja veio trazer essa questão do apostolado leigo, que realmente ele existe. O leigo, ele não está aqui para ser um fiel de segunda classe. Perfeito. Né? Ele não está aqui para ser um fiel que vai... ele só tem a função de ir à missa lá no domingo e pronto, acabou, volta para casa, vai ter a sua vida, seus afazeres, bem ou mal, e domingo que vem está lá de novo. Né? Não é isso a ideia. Então, qual que é a vocação? Esse primeiro capítulo vem falar da vocação. Qual a vocação dos leigos ao apostolado? Como funciona essa vocação? Então, o primeiro ponto seria a participação dos leigos na missão da igreja. E aí vem a pergunta, Ted, qual que é a missão da igreja? A gente tem a gente vai à missa, a gente frequenta a catequese durante a infância, alguns depois de adultos, faz crisma, né? Participa de pastorais, alguns, canta na igreja, toca. E tem uns que tem aquelas pessoas importantíssimas que nos acolhem na porta da missa, da igreja. Que fazem acolhida. Que fazem tudo isso, né? Tem um monte de pastorais, grupos, movimentos, essa coisa toda. Mas qual que é a função da igreja? A gente faz isso tudo por quê? Por qual motivo? Bom, a gente tem que se fazer essa pergunta, né?
Sim. Porque a igreja existe para quê? Então a igreja, ela existe para que todos, sem exceção, todos os homens, todas as pessoas, possam participar da redenção da salvação. Né? Quer dizer, redenção da salvação significa aquilo que veio com Cristo, que Cristo trouxe, e ela existe para salvar almas. A igreja, ela veio para salvar almas. A função da igreja é salvar almas através da divulgação do Evangelho de Cristo, né? Em a sua obra redentora. Então, a gente tem que ter em mente que tudo que é feito dentro da igreja, e quando eu estou falando de igreja, não estou falando de igreja templo, não estou falando da igreja o tijolinho lá, né? Estou falando da igreja algo mais do que só o templo. Eu estou falando a igreja deixada por Cristo. Quando a gente faz alguma coisa dentro da igreja, a gente faz para que sejam salvas almas, a sua própria, né? E a do outro, a do próximo. E como que a gente vai fazer essa questão do próximo, né? Essa questão é a seguinte: todos nós batizados, nós fazemos parte de um corpo místico da igreja, né? A igreja tem um corpo místico. A cabeça desse corpo místico é Cristo. Isso significa que nós somos membros desse corpo. Todos nós, batizados, somos membros desse corpo, fazemos parte desse corpo, né? E sendo parte desse corpo, a gente tem que ter alguma atividade. Todo membro do corpo, vamos pensar num corpo vivo, todo membro do corpo tem uma atividade, tem uma função, um motivo de existir, um motivo de ser, e tem que cumprir essa função. Uhum. E um não entra na função do outro também, né? O fígado faz uma coisa, o coração faz outra, o pâncreas faz outra, o estômago faz outra, né? Os seus membros fazem outra, o braço, perna, cada coisa faz uma coisa. Acho que esse exemplo do corpo, dos órgãos, é fantástico, né? Porque... Esse exemplo dos órgãos, do corpo, a igreja como um corpo, é fantástico, e vem, primeiro vem de São Paulo. Uhum. Né? E depois vem da teologia do corpo, que foi assim, essa passagem de São Paulo foi esmiuçada por João Paulo II de uma forma. Primeiro de São Paulo, depois de São João Paulo. São João Paulo II. Que é fantástica. A teologia do corpo é um negócio fenomenal, e é incrível como que ninguém, em 1960 anos de igreja, parou para poder pensar aquelas coisas. Profundo, né? Pensar aquelas coisas daquele jeito, fazer aquela catequese daquela forma, né? Porque a teologia do corpo, a parte que ele fez ali no início do pontificado, aquelas 100 e tantas catequeses, 135 se não me engano, catequeses sobre teologia do corpo, aquilo ali é só o fechamento de uma vida inteira que ele estudou. Uhum. Né? Mas a questão é que nós somos membros desse corpo. Então a gente está indo por esse caminho da teologia do corpo para explicar, né? Nós somos membros, e cada membro tem alguma atividade, precisa ter alguma atividade. Essa atividade do corpo, mesmo o corpo místico, através dos seus membros, em busca da salvação da igreja, ela precisa ser feita de forma efetiva, né? E tudo isso se chama apostolado. Então é o apostolado que nós fazemos que precisa ser visto pelo leigo como algo necessário. Não um apostolado, só o apostolado. A gente tende a achar que só o apostolado do padre, só o trabalho, né? Vamos mudar um pouquinho a palavra apostolado, que às vezes fica ruim. Mas só o trabalho, a função do padre é que vale, do bispo é mais importante. E não é. Cada um de nós tem a sua função, cada um de nós tem o seu trabalho. E não é menor. Não é menor, é diferente. Né? É diferente. O padre vai ter o trabalho dele, a função dele, o serviço dele como clérigo. O leigo vai ter o seu também. E cada leigo vai ter o seu diferente do outro. Né? Porque cada membro, cada parte vai ter a sua atividade diferente da outra. E precisa ser efetivo isso. Isso precisa ser trabalhado com todos os leigos. Uhum. Porque há pessoas que têm condições, e essa atividade, lembrando, Ted, ela não é só dentro da igreja e nem é só fora da igreja, nos dois, mas especialmente fora. Mas dentro da igreja, vamos pegar dentro da igreja, que às vezes é mais fácil de se compreender. Nem todo mundo serve para ser catequista.
Nem todo mundo serve para ser cantor, nem todo mundo serve para poder tocar, nem todo mundo serve. Isso eu estou falando só dos leigos, né? Sim. Nem todo mundo serve para poder receber as pessoas na porta da igreja, né? Tem gente que não tem tino para isso. Então, cada um faz a sua parte, cada um tem o seu trabalho nisso tudo. E não existe hierarquia de importância nesse ponto. Porque todos são necessários, né? É importante que todos façam. De novo, eu falo, eu estou falando questão dos leigos. Uhum. Né? Dos clérigos é outra história, é outro ministério. Bom, então a gente tem esse apostolado, né? Nós temos esse apostolado, esse trabalho, essa função, a gente não pode separar uma coisa da outra. Então são várias formas de exercício desse apostolado, já que são vários tipos e formas de vocação. Tem, como no exemplo, tem a vocação para cantar, ou tem a vocação para falar, ou tem a vocação para ensinar, né? Então são várias formas, vários tipos. E da mesma forma, do mesmo modo que um corpo vivo, nenhum membro tem um papel passivo. Todos os papéis eles são bem definidos, né? E existem ali. No corpo de Cristo também, cada um dos membros vai ter sua atividade própria, mas sempre todas essas atividades vão ser voltadas para o bom funcionamento, a correta atividade desse corpo, que é a igreja. Então, usando essa analogia aí do corpo, dá para entender muita coisa, né? O membro que tem a atividade que não aproveita no corpo, que ele não aproveita no corpo, que faz mal ao corpo, ele acaba fazendo mal a si mesmo. Pensa num membro ou num órgão do corpo que está fazendo, que está trabalhando mal, que está atrapalhando o corpo. De duas uma, ou ele vai ficar atrofiado e vai ser inutilizado, não é assim? Ou vai chegar ao ponto dele ter que ser arrancado, porque para ele não corromper o resto do corpo. E com o tempo, esse órgão, eu não entendo de biologia, né? Mas pela minha lógica, eu acredito que a tendência é desaparecer, né? Esse órgão que não teria utilidade. Mas sim, aí com o tempo, né? Agora sim, a questão do momentâneo, de imediato. De imediato. Se um dedo começa a gangrenar, o que normalmente vai ser feito com ele? Cortar. Ou ele vai parar ali com o que aconteceu e ficar inutilizado, né? Então os membros, eles precisam exercer a sua função, eles precisam correr atrás de fazer o que eles foram feitos para fazer. Isso. Não dá para ficar parado, porque ele vai atrofiar, né? Um músculo que não trabalha atrofia, todos eles. Qualquer músculo do corpo que não trabalha atrofia. Nós somos a mesma coisa dentro da igreja. A gente vai atrapalhar a nossa salvação se nós não tivermos essa atividade. Quando eu estou falando atividade, não necessariamente a atividade pastoral dentro da igreja, dentro da paróquia, mas é a sua atividade como leigo, é a sua atividade como cristão na salvação das almas, não separando uma coisa da outra. E a gente bate muito nessa tecla de não separar uma coisa da outra. Todo programa fala isso. Em todo programa a gente fala isso. Porque a gente vê isso claramente nas pessoas, que todo mundo vai à missa. Isso daí quando a gente fala, eu sou o primeiro, né? Eu sou o mais próximo de mim mesmo na hora que eu tô falando. A gente vai à missa no domingo e esquece que é cristão, que é católico durante a semana. Esquece nas mínimas coisas. Esquece no trânsito, esquece na fila do banco, esquece na hora de devolver o troco errado, esquece nas coisas pequenas. E se a gente esquece nas coisas pequenas, para a gente começar a esquecer, entre aspas, né, esquecer nas coisas grandes, não custa nada. Ninguém começa com uma vida de pecado no pior pecado. Né? Ninguém começa matando. A pessoa já começa fazendo pequenas coisas. E até chegar a um ponto em que ela entende
que aquelas pequenas coisas não tem problema, é tão pequenininho, e ela passa para outra coisa maior, e outra coisa maior, e outra coisa maior, até chegar num ponto em que nada é problema. Ela pode tudo, ela pode fazer tudo de qualquer jeito, de qualquer forma, né? E aí comete as maiores atrocidades. É assim que a coisa vai andando. Então a gente não pode esmorecer e se deixar levar por esse tipo de coisa, e ter essa atividade, pensar em Cristo o tempo todo, e ser católico o tempo todo, ser católico em todos os momentos, ser católico em todas as falas, pensar na hora de falar se você está ajudando ou não a pessoa que está ouvindo na salvação dela, né? Tem coisa que a gente fala e eu estou falando de qualquer coisa que você está conversando, tem coisa que a gente vai falar e fala assim, é necessário mesmo falar, vai ajudar? Ou é melhor se eu ficar calado vai ser melhor? Às vezes ficar calado é melhor, não é assim? Então assim, existe aí uma diversidade de funções dentro desse corpo, né? Mas existe uma diversidade de funções, mas existe uma unidade de missão. A missão é a mesma. Então todo o corpo funciona para que todos os membros tenham as suas funcionalidades, todos os membros tenham as suas atividades voltadas para que o corpo funcione bem, que o corpo sobreviva, viva, não é assim? Então a missão final é essa. E a missão final, a unidade de missão de todos os leigos é isso, é chegar à salvação e levar todos à salvação. A gente vai conseguir levar todo mundo para a salvação? Não vai. Mas a nossa função é tentar. A gente gostaria, né? A gente gostaria, mas também depende do outro, né? Não depende só da gente. Se depender só da gente, a gente precisa entender que se depender só da gente, todos serão salvos. Se a gente fizer isso, já fez a parte nossa. E aí vem o outro lado, né, também. Nessa compreensão aí, eu acredito também que a gente elimina muitos excessos, porque estava até falando isso com a minha mulher esses dias, que nós não somos donos das outras pessoas, né? Com esse raciocínio, eu cheguei à conclusão que a melhor coisa que a gente pode fazer é dar um bom exemplo mesmo. Eu sei que isso já foi dito tantas vezes, mas é uma lição difícil de entender na vida, né? Que a melhor maneira de você efetuar a sua missão, contribuindo com a salvação das pessoas nessa missão grande da igreja, é fazendo a sua parte no dia a dia. E isso nas nossas ações cotidianas mesmo, fora, né? Fora do templo. Eu tenho uma teoria da praça. A teoria da praça é a seguinte: a praça está lá, a prefeitura vai lá e faz a praça. A praça está bonita. Aí no início o pessoal vai, as famílias, a meninada e tal. Aí de repente a praça cresce um matinho, aí os malas vai chegando, aí vai ficando ali. De repente ninguém mais vai na praça porque tem mala ou tem mato. Mas as pessoas que são maioria, as pessoas, vamos dizer assim, as pessoas de bem, que são a maioria, elas deixam de viver aquele bem que é muito, muito querido, necessário, porque vamos imaginar, tem 95% de pessoas de bem e 100% de pessoas que têm propósitos ruins. Aí essas 95% de pessoas deixam de viver aquele bem e aquele momento, porque tem 5% de pessoas que têm má índole. Aí elas tocam o terror no restante. Então eu acredito que, fazendo analogia aqui, eu vivo fazendo imagens, assim, né? Gerando imagens aqui na minha ideia. Então essas pessoas deixam de viver esse bem por causa de uma minoria que tem propósitos ruins. Ou seja, eu penso que é mais ou menos o que a gente acaba fazendo. A gente pensa que a nossa missão é só no templo, e fora a gente deixa de viver. E a gente acaba, de alguma forma, cooperando com esse mal que existe no mundo por não se posicionar, né? A gente até falava disso aqui antes de iniciar o programa. Então, e eu lia isso também hoje. Não tomar uma decisão já é tomar uma decisão. Não tomar uma decisão de posicionamento é se posicionar. Porque, como diz a sabedoria popular, quem cala consente, né? E
Mas é isso, né? Parece que uma minoria barulhenta Exatamente. faz mais estrago do que em cima de uma maioria, às vezes uma maioria esmagadora que não consegue... Omissa. Que não consegue falar. E às vezes se ela se pronunciar mesmo que baixo, por ela ser maioria, ela resolveria o problema, né? Sim. Então, no seu exemplo aí, se eles fossem lá e eles mesmos cortassem o mato, já resolvia muita coisa. Eu vou te dar um exemplo muito prático aqui. Eu não vi, eu juro para você que eu não vi nenhum vídeo, nada desse último BBB. Aí, eu vendo aqui, eu uso essas redes para estudar, somente para estudar, mas acaba aparecendo uma coisa ou outra. Mas eu fico pensando, se a maioria das pessoas, né, dos cristãos, porque o nosso país ele é maioria cristão, se a maioria das pessoas simplesmente exercessem um poder que elas têm, que é o poder do controle remoto, isso abalaria a estrutura de quem governa esses canais. Entendeu? Porque eles vivem de publicidade. Se não gera publicidade, não tem retorno. Se não tem retorno, não tem dinheiro que banca isso. Mas as pessoas, elas se omitem, né, daquilo que elas têm que fazer. E às vezes são com coisas simples. Esse dia mesmo tinha criança lá em casa, e quando eu cheguei, não era da nossa casa, mas uma criança querida, quando eu cheguei à noite, a criança: vai começar o BBB. Eu falei: Deus me livre, muda de canal agora. Agora, não era nem pra você estar aí. Aí todo mundo ficou assim, né? Eu falei: não, aqui não. Você pode ver onde você quiser, mas aqui, quando você tiver, você vai fazer outra coisa. Então, às vezes essa falta de posicionamento, né, gera um... E é interessante isso que você colocou, né? A questão de que não se posicionar já é se posicionar. Já é se posicionar. Porque você decide não se posicionar, né? Você decide ficar em cima do muro. Só lembrando que, assim, quem fica em cima do muro, uma hora leva uma pedrada e cai para um lado ou para o outro, né? Às vezes sem querer. Mas, passando por isso tudo, né, a gente tem essa questão dessa unidade na missão. Né? A gente tem várias funções, mas tem unidade na missão. A gente tem o mesmo foco, o mesmo objetivo. Né? Mas a gente entendendo que essas funções são diferentes, por exemplo, os sucessores dos apóstolos, né, os bispos, eles têm a missão de ensinar, de santificar, de governar, né, em nome do próprio Deus. E os leigos? Qual a função dos leigos? Os leigos, né, eles são participantes desse mundo sacerdotal aí de Deus, também desse mundo sacerdotal, do profético e também real de Cristo. Então, munus é um ministério. Munus é um ministério, é um trabalho, né? E esse papel, os leigos, eles têm um papel próprio, então, para desempenhar na missão do povo de Deus. A gente falou no primeiro programa dessa questão do povo de Deus. O que é o povo de Deus? O povo de Deus a gente até escreve nos documentos da igreja, até aparece em letra maiúscula, né? Povo de Deus. Que é toda aquela... São os batizados, né? O povo de Deus é aquela evolução toda que veio do povo de Deus desde Israel, e a partir de Cristo passou a ser todos aqueles que aceitam Cristo, né? Que são batizados e aceitam Cristo. Então, os leigos, nós temos que desempenhar essa missão com o povo de Deus, com os demais, né? Eles precisam... a gente precisa estar ciente de que tem que impregnar, aperfeiçoar a ordem temporal. O que é a ordem temporal? O documento fala muito de ordem temporal, de meio secular, é tudo a mesma coisa, né? É o que a gente chama por aí se chama assim de coisas mundanas. Né? A ordem temporal é o que está no tempo, é o que está acontecendo agora, não são questões espirituais. O leigo, ele está no mundo, ele precisa viver no mundo, das ocupações do mundo, exercer seu apostolado no mundo. E muitas vezes as pessoas, eu vi um padre lá de Anápolis esses dias, até comentando isso, ele abriu uma caixinha de perguntas dele e falou assim, alguém perguntou assim: eu vou ter que
arranjei um trabalho em outro lugar e tudo mais, mas eu estou com o coração na mão porque eu vou ter que deixar as atividades na paróquia e tudo mais para ir para lá. A resposta dele qual foi? Você é leigo, a sua função é trabalhar, é ir para o mundo e evangelizar o mundo. Lá onde você está tem igreja, vai para outra igreja. Show. Né? E é isso que é a função nossa. Atuar no mundo. Né? Se você quer atuar no mundo, e dentro do que você atua, dentro do que você faz. Se você se você é dona de casa e cuida da casa, você atua no mundo ali, com a sua família. Sendo uma boa dona de casa, sendo um bom pai de família. Uma boa mãe dos filhos, né? Criando e educando conforme já está fazendo uma grande Nossa Senhora. Né? Às vezes as pessoas vêm com essa ideia assim de que dona de casa não trabalha, tem essas coisas ainda. E eu fico pensando assim, eu não sei você, Ted, mas eu olho, eu não dou conta. Eu não dou conta, eu não daria conta de forma nenhuma de fazer aquele trabalho ali de casa. O tempo todo, todo dia. Sabe, viver disso, trabalhar com isso. Não trabalhar fora de casa, mas sempre dentro de casa. Educando, cuidando das pessoas e da casa, sabe? É um trabalho árduo e muito... E eu acredito que até mais difícil do que a maioria do lado de fora. Sim. Do lado de fora você às vezes desliga, né? E vai para casa descansar. Lá a dona de casa não tem como desligar e ir para casa descansar, porque a casa é o trabalho, né? Bom, mas a questão é que nós, leigos, estamos no mundo. E no mundo a gente precisa exercer o nosso apostolado. Então, se você é dentista, é como dentista. Se você é médico, é como médico, professor, dentro da sua realidade. É isso que a igreja fala o tempo todo. O tempo todo ela fala isso. E nós não entendemos. Nós achamos que a gente tem que fazer o nosso papel de leigo, de católico, entrando para a catequese lá na paróquia. É importante? É importante. Você pode fazer? Vá lá e faça. Tem condições de fazer? Vá lá e faça. Agora, não é só assim. Você pode fazer isso dentro da sua casa, você pode fazer isso no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, com seus amigos. E especialmente através do exemplo, igual você falou agora há pouco. Sim. O exemplo de vida é muito mais importante, às vezes, do que você ficar com falatório. Do que você ficar sendo chato, no final das contas, né? É isso que acontece. Não, e olha só, você colocou aí numa forma, no âmbito micro, né, de atuar dentro da casa, de atuar dentro da profissão. Mas olha só que loucura. Enquanto eu estou falando essa frase, uma criança morreu de fome. Isso é fato. Só que isso é um fato, uma estatística de 2012. Nós somos mais pessoas ainda hoje. Olha só, enquanto eu estou falando essa frase, uma criança morreu de fome, já 2 crianças morreram de fome. E enquanto eu estou falando um parágrafo como esse, uma criança morreu de sede. Olha só que loucura. Dentro de 1 minuto, 2 crianças morreram de malária. Então, cara, o que fazer no mundo tem. Então, se a pessoa ela está conectada com Deus, que é o Criador da vida, ela tem muito trabalho para fazer, né? Então, com o padre Luiz Fernando, que a gente falava sobre esse tempo da igreja em que as pessoas pensavam, brigavam para saber quem que ia entrar com a peneira na missa, porque isso é ser igreja. Aí eu falei, meu irmão, tem muita coisa para você fazer no mundo, cara. Você não precisa entrar com a peneira na procissão de entrada para você ser cristão. Tem muita coisa para fazer, e é coisa séria. Eu não sei se já ficou com fome, assim, uma fome doída. Mas você imagina uma pessoa morrer de fome. É surreal. Um negócio que é difícil de imaginar, né? É surreal. E principalmente saber que uma criança do mundo está morrendo assim, ao longo da pronúncia de uma frase, cara, é absurdo. Então, para quem nos escuta, né, quem nos vê agora e verá esse programa, tem muita coisa para fazer no mundo, muita coisa para fazer como leigo, né? Então, e eu aprendi isso aqui nesse programa, né, com você, uma das falas suas, e eu olho que já tem muito chão aí de igreja aqui. A missão ela não é dentro da missa necessariamente,
Na missa é o nosso momento ali de rezar e tudo mais. É o momento de abastecer ali espiritualmente, mas que aquele mandato depois da missa é que caracteriza a missão, né? Ir de missa a este. Então, isso ficou bem claro para mim e, assim, agora eu começo a olhar o mundo de outra forma, que esse mundo vasto, né? Mundo vasto, aí é que é o nosso campo de batalha. Então assim, a partir do momento que a gente começa a perceber esse tipo de coisa, abre toda uma... Abre, né? O pensamento abre, a cabeça abre para poder compreender um monte de coisas que pra gente não, às vezes era desimportante, ou a gente não simplesmente deixava passar e não compreendia, não dava devida importância. É importante que a gente passe a compreender isso dessa forma, né? Porque você, no seu casamento, por exemplo, os leigos que têm, a maioria, né, que tem a vocação para o matrimônio, que aquele sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço. Será por que ele é um sacramento de serviço? Ele é um sacramento de serviço porque é para servir. Servir quem? Servir no matrimônio. Né? Servir no matrimônio. Ao outro, à família, e através do matrimônio, a quantos forem necessários. E através de coisas bem simples também, né? Eu lá em casa, assim, eu sempre acordo cedo, minha mulher gosta de dormir. Eu gosto muito de dormir. E eu acordo cedinho. Cara, esses dias tinha lá era sábado, eu tinha discutido na sexta-feira com uma coisa lá, nem lembro o que era. Aí, bicho, eu acordo cedinho, vou lá estudar e tal, chovendo. Aí eu vou lá no supermercado, compro pão. Eu não gosto de pão francês, ainda mais quente. Aí eu vou lá, compro pão pra quem? Pra bonita, tá lá dormindo. Então, e isso realiza a gente, né, no dia a dia. Eu acho que hoje, para quem é casado, se você simplesmente implanta a política do não tem opção, tem que dar certo, você já está fazendo uma grande missão, porque existe uma grande cultura da dissolução, da fraqueza, né? Do caminho mais fácil. Do caminho mais fácil, né? Não vou chamar de folha de bananeira, não, porque eu sei que é pesado, eu sei que é difícil. Então, mas é para a pessoa que fraquejou nesse tempo, a gente vai respeitar, assim, a dificuldade da pessoa, mas se você simplesmente consegue ver dessa forma que não tem opção, tem que dar certo, você já está fazendo uma grande coisa. E os dois têm que pensar assim, né? Sim. Só um pensar assim também não adianta. Mas o capítulo aí, o capítulo 1, ele ainda continua falando sobre os fundamentos, né? Quais são os fundamentos desse apostolado dos leigos? Quer dizer, de onde vem esse apostolado dos leigos? Então, o fundamento do apostolado, ele vem do batismo. Se ele vem do batismo, então ninguém dá essa função, esse serviço para o leigo. Ele é dado pelo próprio Deus. Né? O próprio Deus, o mandato vem do próprio Deus, para que nós somos destinados a esse apostolado, a partir do momento que vem o batismo. Porque quando você batiza, o batismo, ele não é, para muita gente, o batismo, entende? A gente percebe isso, é só aquele momento social, é aquele momento, às vezes, supersticioso, né? Para alguns é superstição. Quantas vezes eu ouvi falar que vai batizar porque para o menino poder começar a dormir à noite, ou, sabe, essas coisas? E também, também toda a parte social, né? De ter o padrinho, aquela coisa toda. Mas não é isso. O batismo não é isso, não deve ser isso. Não deve ser só isso, né? Pode ter, mas não... mas mesmo, acho que ultimamente é melhor a gente até afastar dessas coisas, sabe? Padrinho mesmo, ultimamente tem sido um problema essa questão de padrinho, porque a quantidade de pessoas que querem, e aí eu já vou falar uma coisa aqui, depois eu não vou nem explicar, depois você se vira. Outro programa, depois você se vira aí para arranjar e explicar em outro programa aí. Mas padrinho, não dá para colocar padrinho
que é de outra denominação protestante, padrinho espírita, padrinho que não tem nada a ver com a igreja, padrinho que que só quer servir para estar lá, para dar presente. Não serve para isso. Padrinho não está lá para isso. Né? O batismo, ele é muito mais do que isso. A partir do momento que você é batizado, você faz parte daquele corpo que nós estávamos falando agora há pouco. Então, é uma função muito importante que você vai passar a fazer. A partir do batismo, você passa a ser sacerdote. Né? A partir do batismo, você passa a ser sacerdote. Não aquele sacerdote, o padre, né? Não um sacerdócio ministerial. Mas você passa a ter um sacerdócio comum, você passa a ser sacerdote, você passa a fazer parte do corpo de Cristo. Isso não é qualquer coisa. Sim. Né? E com isso você recebe esse mandato também do apostolado leigo, porque eles são todos. Porque o padre também, depois ele passou a ser clérigo, mas antes ele era leigo, né? Uhum. Então o padre ele tem também o sacerdócio comum e o ministerial. Nós temos só o comum. Então a gente precisa levar isso a sério. Não é só achar que vai batizar e pronto. Agora o próximo passo, a próxima vez que eu vou na igreja é para fazer a primeira comunhão. Né? E depois para fazer crisma, depois para casar. E depois é o quê? Missa de corpo presente, né? Felizmente isso acontece. Então, eu vou te fazer uma pergunta aqui e a gente já faz uma conclusão. Existe uma hierarquia de importância entre esse sacerdócio, aliás, essa missão sacerdotal, essa missão do leigo, ou o apostolado consagrado, o apostolado leigo? Existe uma hierarquia de importância? Entende? A gente precisa compreender que a igreja também, existe a igreja aqui nesse mundo, existe a igreja padecente, existe a igreja triunfante. A igreja padecente no purgatório, a igreja que triunfante, né? São os santos. Essa questão, essa divisão, leigos, clérigos, isso acontece aqui. Sim. Depois, purgatório, lá na salvação já, né? No paraíso, no céu, seja lá o nome que for dado, não vai ter isso. Não tem necessidade junto e misturado. Isso, todo mundo. Então, aqui, a gente precisa que aqui exista essa hierarquia. Para organização. É uma questão de organização. A gente precisa de hierarquia. A gente não funciona sem hierarquia. Não dá para as coisas funcionarem sem hierarquia. E o próprio Cristo colocou essa hierarquia. Né? Ele escolheu... Tinha uma multidão de pessoas, de discípulos que seguiam ele. Desses, ele escolheu 12. Uhum. Desses 12, tinha 3 mais próximos. Desses 3 mais próximos, ele escolheu um para ser Papa. Para ser o primeiro entre iguais, né? Que é o Papa, é o primeiro entre iguais. Então, ele mesmo hierarquizou toda a situação, ele deixou essa hierarquia, é preciso que a gente entenda essa hierarquia. Por outro lado, a gente também precisa compreender que são funções diferentes, são coisas diferentes. O padre, o sacerdote, ele pode ir lá fazer a função do leigo? Pode, porque como eu acabei de falar, ele também é batizado, né? Ele também tem esse sacerdócio comum. Então ele pode, mas ele foi chamado para uma outra coisa. Ele foi escolhido. Ele é um daqueles... lá o sacerdote é um homem escolhido, tirado lá do meio do povo, para poder ter aquela função. Então ele foi escolhido para outra coisa. Então é bom que ele faça outra coisa. Porque para fazer a parte do leigo, já tem um monte de leigos. É preciso que os leigos entendam que eles precisam fazer a parte deles, e não que os padres vão lá e façam a parte do leigo, porque o leigo não está fazendo a parte dele. Entende? Então a gente precisa ter essa ideia geral de que são coisas diferentes. E que o nosso lugar é aqui no mundo, é aqui fora. E como a gente falou na última, né? Semana passada, existem lugares em que a batina, né, a clésima, não vai entrar. Não pode entrar.
Não funciona, as pessoas não ouvem. Quando um padre vai falar numa audiência pública lá no Congresso Nacional, um monte de gente não vai parar para ouvir pelo simples fato de ele estar vestindo uma camisa clerical. Não interessa qual argumento que ele está dando, não interessa se ele está arrebentando com os argumentos do outro lado, não importa o que ele está falando. Ele está usando uma camisa clerical, ele é padre. Ele já está errado de ser padre. Né? Então existem ambientes que é desse jeito. E nesses ambientes, quem tem que falar? Nesses ambientes, quem tem que estar à frente? Somos nós. Nós temos que estar à frente. Porque nós entramos. Porque é o nosso ambiente. Porque é o nosso mundo. Porque é o nosso tempo. O tempo da igreja é outro. Né? Você pode ver que as coisas na igreja, às vezes a gente acha, eu acho interessante isso, às vezes a gente acha que as coisas na igreja acontecem devagar demais, né? Uhum. Anda devagar, anda lento e tudo mais. E muitas vezes eu vejo que eles mesmos, né, os padres, os bispos, eles vão nesse ritmo. Mas eles vão nesse ritmo por quê? Porque a igreja ela é perene, ela vai existir daqui para o fim do mundo. Se você não acredita nisso, então aí você tem que começar a rever as coisas. Porque foi o próprio Jesus Cristo que prometeu isso. Que ela vai acabar só quando acabar. Quando esse mundo aqui acabar, a igreja acaba. Né? Então, ela não tem pressa. Se não ficar pronta agora, fica pronto com o próximo que vier no meu lugar. Agora, aqui no mundo, aqui fora, não tem isso. Não é assim. O tempo não é esse. O tempo é diferente, tem prazo. As coisas precisam ser para agora, para ontem. Não é assim que funciona? Ou faz agora ou não vai adiantar mais, porque o próximo não vai fazer. Então, são tempos diferentes, são coisas diferentes, são atitudes diferentes, são funções diferentes. Né? E isso a gente precisa compreender para poder seguir nesse raciocínio aí. Maravilha, maravilha. Então, acho que fica bem, se a gente puder resumir isso em um ponto específico, o que a gente falou dessa questão do serviço, da importância do leigo, da atividade do leigo fora, né, das paredes ali da igreja. Como que a gente resumiria isso em 2 pontos aí mais importantes que a gente colocou hoje? Penso que a melhor forma de resumir isso é compreender qual é a função que todos nós, independente de sermos leigos, sermos clérigos, né? Sendo leigos, se somos casados, se somos solteiros, se somos celibatários, se somos o que a gente é, dentre os clérigos, se são diáconos, se são padres, se são bispos, o que quer que seja, desde que nós somos batizados, a gente está dentro de um corpo muito maior. E que esse corpo tem um objetivo de ser. Que a igreja tem um objetivo, ela tem um objetivo, uma finalidade, que é salvar almas. E se nós estamos atuando de uma forma que não é essa, que não é voltada a salvar almas, a gente tem que começar a rever, porque nós estamos trabalhando contra o corpo. Uma parte do corpo que trabalha contra o próprio corpo tem um nome na medicina, chama câncer, não é? E aí complica, né? A gente não pode ser algo tão destrutivo. A gente não pode ser algo que destrói, que corrompe por dentro. A gente não pode ser isso, que é essa coisa que apodrece por dentro. A gente precisa sempre buscar a finalidade, porque no final das contas, nós também estamos nesse corpo. Se esse corpo padece, se esse corpo fica doente, se esse corpo morre, nós morremos juntos. Nós ficamos doentes juntos. Nós padecemos juntos, né? Então acho que é por aí. A gente precisa compreender que em cada pequeno ato, eu gosto dessa ideia, né, de pequeno ato, bem Santa Teresinha, né, de pequena via. Cada pequeno ato, é preciso pensar em cada pequeno ato, no reflexo de cada pequeno ato, porque de vários pequenos atos é formada a sua vida. Né? A partir do momento que você junta todos aqueles pequenos atos pensando na salvação das almas, a gente faz uma vida pensando na salvação das almas, da própria alma, né? Se a gente pensar só no grande,
a gente vai só ficar só mirando nas estrelas e esquece no momento agora. Né? Claro, a gente tem que pensar na frente, a gente tem que pensar no grande, a gente tem que pensar em crescer, mas a gente tem que pensar no momento, no agora, porque se a gente viver no futuro também não dá certo. Não é isso? Então, acho que um resumo é por aí. Esse primeiro capítulo, né, ele fala muito mais coisas também, mas nesse primeiro capítulo o resumo é isso daí. A vocação do leigo é auxiliar a igreja, é fazer o seu apostolado no mundo para a salvação das almas. Não precisa mais do que isso. Isso já é muita coisa. Isso já é o todo, aliás, né? Não é nem muita coisa, isso já é o todo. Maravilha, maravilha. Nosso muito obrigado aí, com certeza, ao Emanuel, né, por esses esclarecimentos. E eu quero dizer que é uma riqueza ter o Emanuel aqui, que é uma das maiores autoridades que a gente tem de direito canônico. Então, todos esses documentos que ele conhece muito bem são muito valiosos aí para nós, viu, Emanuel? Obrigado aí pela sua presença todas as quartas-feiras aqui às 16h30. Nós convidamos você também a participar conosco. Amanhã nós estreamos um programa que vai ser fantástico com as irmãs do Instituto Coração de Jesus. Nós começaremos amanhã com a irmã Rita, que está lá em Lusiânia, a diocese do bispo o Dom Valdemar, querido Dom Valdemar, que já foi aqui nosso bispo auxiliar de Goiânia. Então, iniciaremos esse programa amanhã. Você é o nosso convidado, participe conosco, compartilhe, para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas vejam. E fica o nosso muito obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, ao Danilo Félix, aqui pelo Instagram, mais pessoas, a Stephanie, o perfil da Arquidiocese de Goiânia também nos seguindo, a Vila Mar Neres, a Vanilda Cunha, Sandra Santos de Souza, o perfil Carla Meu Anjo, a Ellen Jordana, obrigado Ellen pela presença de sempre, a Silva Maurinha, imaginar que seja Maurinha Silva, e a todas as pessoas que participam conosco também pelo app, né, pelo nosso aplicativo. Já te convido a baixar o nosso aplicativo Rádio Maria Brasil. Quando você busca lá na sua loja, na Play Store, vai aparecer lá o ícone Rádio Maria World Family. Você pode clicar no ícone, escolhe o continente americano e em seguida a Rádio do Brasil. Então, fica aí o nosso muito obrigado a todos vocês que participam conosco, que estão sempre juntos aqui. Também o nosso agradecimento. Nós fizemos uma campanha aqui no YouTube na semana passada para atingirmos 500 pessoas. Não só alcançamos, nós ultrapassamos, já somos 571 pessoas inscritas no YouTube. Se você não é inscrito, corre lá, se inscreva, dá o seu like também, porque nós vamos utilizar esses meios para evangelizar, porque essa também é a nossa missão. Nosso muito obrigado a você que nos acompanha, está sempre conosco. Então é isso aí, muito obrigado. Semana que vem a gente continua. Na quarta-feira de cinza a gente vai estar aqui. Olha aí, show de bola. Quarta-feira de cinza a gente vai estar aqui. A gente espera todo mundo aqui para poder falar um pouquinho mais, terminar, ou pelo menos conversar um pouquinho mais sobre esse documento e dar uma continuidade no que a gente já tem falado tanto aqui, conversado tanto aqui, tentado explicar, mostrar, né, essa função do leigo, o que é o leigo, para que serve o leigo e aonde a gente tem que fazer, onde a gente tem que trabalhar. É muita coisa, né, Ted? É muita coisa, muito. Quando a gente fala que a messe é grande mesmo, né? Hoje mesmo você colocou aí uma série de coisas que é preciso que a gente vai fazer, né? É preciso que a gente, essa parte da caridade, essa parte do amor ao próximo, essa parte social toda também está na nossa mão. E a gente precisa correr atrás, né? Perfeito. Então é isso aí. O nosso muito obrigado a você que nos acompanha sempre. Reze sempre conosco, participe conosco.
mais ainda, viva cada uma desses preceitos que são colocados aqui pelos padres, pelos especialistas, e vamos rezando junto. Torne-se membro dessa grande família. Nós também precisamos aí da sua colaboração. No nosso site você encontra aí a forma de colaborar, inclusive financeiramente conosco, para que essa obra continue, e nós temos um grande Brasil para alcançar. Convidamos você a fazer parte dessa imensa missão. E nosso muito obrigado, e as nossas orações por você, pela sua família, pela sua casa, trabalho e pela sua missão. E é isso que nós somos, uma só rádio, uma só missão. Rádio Maria Brasil, uma voz católica em sua casa. Você acompanhou na Rádio Maria Brasil, O Leigo no Mundo, com Emanuel Júnior.